Olá, gente, Pastor Cris aqui. Eu queria falar hoje com vocês um pouquinho sobre a influência de Santo Agostinho no pensamento teológico, consequentemente na teologia reformada. Mas antes de dar aqui algumas explicações, eu preciso dizer que muito daquilo que nós acreditamos, seja você metodista, presbiteriano, batista, pentecostal, seja de qual denominação você procede, a sua origem, todos nós somos influenciados, sem dúvida nenhuma, por aquelas pessoas que vieram antes de nós, aqueles que nos antecederam. E não é diferente em relação à teologia reformada e o que nós conhecemos como teologia calvinista ou a teologia reformada, ou as doutrinas da graça, como queira. Para a gente entender um pouquinho, a gente precisa entender o papel de Agostinho dentro da teologia. Vamos lá. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, depois do apóstolo Paulo, o teólogo que mais influenciou a igreja ao longo desses 1700 anos foi, sem dúvida nenhuma, Agostinho de Hipona. Agora, olha que interessante, se você pegar a história do cristianismo, o Agostinho foi no quarto ano, né? No quarto século. Se você pegar os 300 anos primeiros, você vai perceber que não havia nenhum tipo de discussão em relação à soberania de Deus e livre-arbítrio. Não havia um debate sobre esses temas, porque a igreja até o terceiro século, o pensamento que ela tinha sobre salvação era um pensamento bastante unânime, né? Bastante igual. Mas foi a partir de Agostinho, então, que esse pensamento foi modificado. E eu vou explicar para vocês um pouquinho. Como eu disse, antes de Agostinho, nos 300 primeiros anos, não havia um debate sobre soberania de Deus, livre-arbítrio. Porque basicamente as pessoas acreditavam, se pregava que exatamente a salvação do homem, como nós encontramos nas páginas da Bíblia, que o ser humano, que Jesus Cristo veio, que Deus amou o mundo e que ele morreu por todas as pessoas para que as pessoas, através de Jesus, pudessem ser salvas, né? Então, essa mensagem que Deus amou a todos, que Jesus é o Salvador daquele que crê, essa sempre foi a tônica, a mensagem da igreja nos seus 300 primeiros anos, ok? E que o homem precisa crer para ser salvo. Mas foi através de Agostinho e, consequentemente, dos seus sistemas dogmáticos, né, e os seus dogmas que foram influenciando o pensamento cristão a partir dessa época. Antes a gente entender que o próprio Agostinho, antes dele se converter ao cristianismo, ele foi alguém que também sofreu grandes influências, né? Quem não sabe, Agostinho, antes de se converter, ele foi um aluno e um grande mestre de três escolas filosóficas principais: a escola estoica, a escola maniqueísta e a gnóstica. E é importante a gente entender o pensamento, por exemplo, do estoicismo e como isso ainda estava presente na teologia, no pensamento de Agostinho. Por exemplo, o pensamento estoico, se você estudar um pouquinho filosofia, você vai ver que o pensamento estoico acreditava que Deus era uma espécie de micro-gerente ditatorial, um microgerente que dita sobre todas as coisas. Então, o pensamento, o Deus estoico acreditava que se uma folha de uma árvore cai, ela cai exatamente aonde ele quer que caia, ou que ele quer que caia. E esse pensamento Agostinho trouxe para dentro da sua teologia. Outra influência forte na construção do próprio Agostinho foi o maniqueísmo, uma outra ideia, um outro sistema. E basicamente o sistema maniqueísta acreditava que havia um conflito primitivo, né, entre a luz e as trevas, uma espécie de dualidade, né, dualismo,
como exatamente acontece no gnosticismo, né? O bem e o mal, princípios eternos que estão sempre em conflito. Então veja bem, o maniqueísmo ele influenciou muito a mente de Santo Agostinho, ao ponto de ele entender que, assim acreditava o maniqueísmo, né, que Deus via Deus como alguém, aquele que elege uns para o céu e outros para o inferno. Né? Deus determina aqueles que ele quer para o céu e aqueles que ele não quer. Então, tudo dentro da visão maniqueísta, dessa escola da filosofia, tudo já está pré-determinado, tudo já está decidido, não há nada que nós podemos fazer, não há nada que possa ser feito, porque o Deus maniqueísta já decidiu, já pré-determinou todas as coisas. E sem dúvida nenhuma, essa influência grega, esse pensamento, essa escola, influenciou profundamente a teologia de Santo Agostinho. Ele foi influenciado por essa ideia. Você nota que na visão maniqueísta, Deus já decidiu tudo, inclusive sobre a salvação e a condenação dos indivíduos. E, portanto, esse Deus maniqueísta, ele não é um Deus relacional, ele é um Deus que decide soberanamente, que determina os que ele quer e os que ele não quer. Agora, vamos dar um salto para a Reforma Protestante. Nós vamos encontrar uma outra figura importante, que é a figura do João Calvino. João Calvino, por sua vez, ele não originou o que nós conhecemos como o calvinismo. Na verdade, esse foi um termo cunhado pelos seus seguidores. Mas, basicamente, o Calvino, né, ele não produziu da sua própria mente o calvinismo. Né? Na verdade, o calvinismo ele é fruto, ou essa compreensão veio de quem ele bebeu. E Calvino chega ao ponto de dizer num dos seus escritos que ele foi um discípulo tão fiel de Agostinho que ele era capaz de reescrever tudo que ele escreveu, né, que ele fez. Então, e veja bem, outra coisa que é importante, não é o fato de Agostinho ter se convertido ao cristianismo e ter escrito muitos livros, muitas obras, que torna ele uma pessoa impecável na sua doutrina. Né? Como eu disse, todos nós somos influenciados por lentes e por pressupostos. E não foi diferente com Agostinho. A sua teologia trazia ainda esse restolho, né? Essa rusga, essa marca daquilo que influenciou o seu pensamento. Então, para nós entendermos sem dúvida nenhuma o pensamento do calvinismo, nós precisamos entender, compreender a sua origem, que está na pessoa de Agostinho, a visão que ele tinha das Escrituras. Agora, falando, por exemplo, o calvinismo ensina a chamada doutrina da depravação total. Isso quer dizer que o homem, por causa da queda, ele perdeu o seu livre-arbítrio, exceto para pecar. A única decisão, o único poder que o ser humano tem é de pecar. E novamente, essa visão ela é extremamente estoica, né? Basicamente o estoicismo ensinava isso, que nós não podemos escolher, nós não podemos crer, Deus precisa inserir, infundir, dar ao homem o dom da fé, né? Para que esse possa então crer. Essa é uma visão extremamente gnóstica. Nós vamos ver na Bíblia, no Novo Testamento todo, sempre a ordem para que nós creiamos. Deus ordena, por exemplo, Mateus 8, 10, 9, 22 e 29, Mateus 15, 28, 17, 20, 21, Marcos 2, 5, o Evangelho de João todo é um convite ao crer. Então, o que nós concluímos disso? Que tanto Agostinho e, consequentemente, o calvinismo ensinam uma graça muito diferente daquela graça que nós vemos nas páginas da Bíblia. A graça de Deus não é algo imposto sobre o homem. Não existe essa coisa de amor que é imposto, né? Esse Deus onde ele impõe o seu amor, onde ele arrasta pelos cabelos as criaturas, independente das suas vontades, esse é um Deus maniqueísta, não é o Deus
que livremente oferece a salvação aos pecadores. O Deus da Bíblia convida o homem a amá-lo, a segui-lo, diferentemente. O homem não é um zumbi. Os seres humanos não são arrastados pelos cabelos para que creiam. A graça salvadora é oferecida a todos os homens livremente. É isso aí. Um abraço.